Olá, meus queridos, como vão vocês nesse período de quarentena, nesse momento que vocês estão vivendo um momento tão atípico, todo mundo falando do vírus, do corona, de tudo isso, e muitos, estamos cansados de falar e ouvir tanto a respeito. Gostaríamos de ouvir outras notícias, gostaríamos de poder dizer assim, olha, saímos, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos conquistar as coisas que nós gostamos, mas muitas vezes ficamos tristes e chateados ao estar aqui. Quero parabenizar você que está aí seguindo as regras, obedecendo. Sei que não está fácil em família, mas quando nós obedecemos a Deus, todas as vezes que eu vi na Bíblia recomendações em que um profeta falava, mesmo que fosse uma coisa aparentemente contra a tua fé, aparentemente contra a Bíblia, mas quando o profeta falava, e realmente tinha sentido espiritual, tinha sentido quando Deus dizia, e o povo obedecia, sempre o povo prosperou. E mesmo em terra estranha, tá? E não é diferente. Imagine em Israel. Então Deus sempre tem ajudado o seu povo. Meu amado, minha amada, costumamos fazer um culto na quarta-feira. Acredito que vocês já devam estar reunidos em família. Alguns fizeram oração com a família, conversaram juntos. Isso é muito bom, meus queridos. Depois também dessa temática, dessa programação, eu convido você a se reunir com a sua família depois, ao desligar, para vocês orarem juntos. Ore pelo nosso país, ore pela sociedade. Deus, Ele ouve orações. Deus, Ele escuta o seu povo onde quer que esteja, ok? Mas neste momento, gostaria de abrir a palavra do Senhor. A palavra de Deus, que está aqui no Antigo Testamento, gostaria que todos abrissem em 1 Reis. Se você não tiver uma Bíblia agora, procure aí na sua casa, sempre na casa de um cristão, sempre tem uma Bíblia, né? Mesmo que você seja ateu, mas tem uma Bíblia pelo menos para pesquisa, mas está lá, né? Uma Bíblia que tiver aí no celular também, no seu dispositivo, se não atrapalhar, se incomodar, você está usando o mesmo dispositivo para assistir, pega aí uma Bíblia, acha aí, porque nós vamos nos basear na palavra de Deus. É um momento que nós estamos vivendo, onde tem muitas fake news, onde tem muitas notícias, onde tem muita gente falando e pouco se fala em o que Deus diz. Muitos usam a palavra de Deus, mas para os seus interesses. Mas nesta noite, queridos, eu quero ouvir a voz do Senhor. O que Deus pode me dizer nessas circunstâncias, nessa situação? Mas antes de você ler, com a Bíblia aberta, você que abriu aí em 1 Reis capítulo 17, se você não abriu ainda, fecha seus olhos. Eu gostaria de fazer uma prece para que, não o pastor Carlos, mas para que o Espírito Santo possa falar o que ele tem a dizer aqui na palavra dele. Feche seus olhos, amado Deus, querido Pai. Nós viemos te agradecer, porque o Senhor nos deu a tua palavra. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas dificuldades. Há muitas pessoas assistindo agora online cultos, e não só aqui, mas lives em outros lugares. Queremos te pedir que o Espírito Santo toque no coração de cada um, venha falar a tua verdade, o que o Senhor quer dizer para as pessoas, ó Deus. Eu também quero ouvir a voz do Senhor. Que a tua opinião prevaleça neste momento. Dê a tua paz, alcance os corações segundo a tua bondade, segundo a tua graça. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Não posso jamais falar de uma coisa que seja minha. Então tenho que falar da palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17. Vou ler um texto aqui. Muitos conhecem essa história, o profeta Elias, numa situação diferenciada. A partir do versículo 1, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante a cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veja, o profeta, ele já profetizou para toda a região de Israel uma grande crise. Uma crise de chuva, uma crise hídrica. E naqueles locais no deserto, aqueles que são do Nordeste sabem muito bem como é quente,
como as chuvas são mais espaçadas, o tempo dela cair, mas segundo uma estatística, uma pesquisa, nessa região aqui da Palestina, a região de Canaã, a região de Jesus, a região de Israel, a quantidade de chuva é menor ainda, os milímetros é menos ainda. Por isso que eles tinham que aproveitar cada chuva. Então, quando tinha uma seca que não ia chover, era uma tremenda de uma crise. Uma crise terrível, que realmente, dificilmente se poderia sair de casa. Então, praticamente os filhos de Israel tinham também que estar confinados às suas dificuldades, às suas casas, devido a essa dificuldade. E Deus falou, aí você pensa assim, poxa, devemos exercer a fé, devemos sair, porque Deus tirou a água da rocha, então vai dar tudo certo, vai ter comida, vai ter máscara para todo mundo, vai ter... Muitas vezes queremos exercer uma fé que na verdade não é fé, é uma presunção de uma coisa que Deus não falou, que Deus não autorizou. É sério mesmo, pastor? Como pode Deus ir a favor da seca e não dar o poder para os seus filhos? Será que Deus não estava dando o poder? Vamos conferir aqui, continuando. Se você prestar atenção no verso 3, o Senhor ele disse para Elias, Elias, agora, já que não vai chover, retira-te daqui e vai para o lado oriental, e você precisa se esconder junto à torrente do rio Querite, na fronteira do Jordão. Veja, no verso 4 fala, olha, você vai beber dessa torrente, e eu ordenei que você seja sustentado ali mesmo. Pare por aí. Observe que coisa interessante. Deus poderia ter dito para o profeta, olha, fique onde está e você vai ter tudo, você vai ter comida na mesa, você pode trabalhar, você pode sair. Mas você notou que Deus ordenou o profeta se esconder? Em outras palavras, ficar confinado? Aqui diz que o profeta Elias, ele ficou parado em um lugar por ordem do Senhor. Será que isso é falta de fé? Obediência ao Senhor. Percebeu? Deus muitas vezes ele permite situações que possa ser estranho ao povo de Deus. Eles não podiam mais adorar a Deus no lugar que eles adoravam. Eles não podiam fazer seus cultos públicos. Agora tinham que ficar em casa. Eles não podiam trabalhar, não podiam fazer suas atividades em geral. Quem sabe visitar um parente? Não, a caminhada vai ser longa, vai ser terrível. E Deus ele disse, Elias, esconda-te e vai ter água ali, vai dar tudo certo. Você só precisa me obedecer. À medida que obedecemos a Deus, Deus ele abençoa. Meu querido, você que está obedecendo a Deus, ficando na sua casa, talvez haja muita briga política, não quero entrar no mérito da questão, mas meus amados, muitas vezes nós entramos em discussões e pouca fé exercemos. Esse é o momento que Deus está permitindo para que possamos repensar a nossa fé, repensar aquilo que nós cremos a respeito de Deus. E como todo o lugar, a fonte também se seca, mas puxa vida, Deus permitiu a fonte se secar, o verso 7, mas passado dias, versículo 7, mas passado dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, já que a fonte se secou, então Elias tinha que mudar. Então veio a palavra do Senhor no versículo 8, dizendo, você vai para um lugar agora, tá? A Serepta, que pertence a Sidom, e você vai se demorar ali, aonde eu ordenei, para que uma mulher viúva te dê comida. Como assim? Bom, mas Elias obedeceu à voz do Senhor. E primeira coisa que nós observamos aqui, queridos, observe que essa mulher, ela estava também na seca, na dificuldade, também participando dessa crise. Então, estava também com pouca comida, com pouca água também. E o profeta, ele levantou, no verso 10 aqui diz, e ele foi lá. E bem no finalzinho do verso 10, se você reparar, está dizendo assim, aliás, deixa eu... Para alguns que ligaram a câmera agora, para alguns que ligaram, eu estou no livro de 1 Reis, primeiro livro de Reis, no capítulo 17, tá bom?
alguns que estão abrindo agora. Por favor, se tiver dúvida aí, se alguém tiver dúvida, vocês aí nos comentários aí, ajuda quem está com dificuldade. 1 Reis, capítulo 17, estamos falando sobre uma crise que ela é semelhante ao que está acontecendo aqui. Só que a diferença é que lá a crise é de 3 anos e meio, já estava determinado. Mas eles estavam num pontapé e já tinha andado alguns meses, e estava com dificuldades. E Elias também, como eu disse aqui para quem começou, Elias estava também confinado, mesmo sendo um servo de Deus, mas ele estava confinado a um lugar. Ele estava parado, ele estava ali confiando em Deus, mas ele não estava comprando nem vendendo. Estava esperando no Senhor. E ele chega, veja a situação dessa mulher. Né? Nós lemos no verso 10, capítulo 17, verso 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva. Queridos, uma mulher viúva apanhando a lenha. Primeiro lugar, ser uma pessoa viúva numa terra dessa é não ter assistência. Para nós aqui tudo é perto. Estamos numa cidade, estamos num século onde parece que tudo é pertinho. Mas, queridos, nessa região bem desértica, com esta seca, ser viúva, ser sozinha, principalmente a mulher, sofria muito preconceito. E ainda mais quando não tinha um marido em casa, não tinha um homem, o preconceito era maior ainda. E ela estava fazendo o último alimento, e aqui diz a história, que ela estava preocupada com a vida sua e a vida do seu filho, porque o último homem iria morrer, que é o seu filho, e não ia ter mais ninguém. E provavelmente, com certeza, aliás, ela também morreria. E a honra dela ia por terra. Não tinha ninguém para sustentar. Sabe, queridos, antes de tirar outras lições desse texto, eu consigo enxergar uma coisa aqui. Deus, ele consegue enxergar pessoas em situações difíceis nos seus cantinhos, em seus vários lugares. Você pode não estar exposto, você pode não estar se comunicando com ninguém. Ou se comunicando, mas não está sendo visto. Mas Deus consegue enxergar o teu asilo, a tua solidão, o momento que você passa. Talvez, como essa viúva, você perdeu alguém, você teve um infortúnio, perdeu um emprego, talvez hoje você perdeu esse emprego, semana você foi mandado embora, ou está com medo do desemprego. Aqui está uma pessoa também que estava em crise, estava numa situação difícil, crendo em algum Deus, em alguma coisa, em alguma religião. Será que tem alguma coisa que eu possa assistir que me dê esperança? Talvez alguns estejam assistindo esse canal, tentando ver um mínimo de esperança, dizendo, olha, será que esse pastor vai falar alguma coisa para me ajudar? Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Eu não vou poder falar nada para você, mas o Senhor poderá te dizer. Eu espero que a palavra do Senhor que está na sua mão tenha grande poder na sua vida. Porque o pastor é um ser humano também que precisa de Deus. Mas nós estamos aqui diretamente com a palavra daquele que tudo pode, daquele que pode ajudar. E aqui esta mulher nessas condições, Deus falou assim, olha, você vai na casa de uma pessoa que também está em crise, de uma pessoa que também está participando das dificuldades. E é o seguinte, você vai pedir a ela alimento. E ele pede, peço uma vasilha de água para eu beber. Verso 11, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, ei, peraí, não é só água que você vai me dar. Olha, preste atenção, veja, olha na sua Bíblia aí. Verso 11, traze-me também um bocado de pão na minha mão. Perceba, Deus ele fez o profeta pedir duas coisas. Uma coisa talvez fácil, embora não esteja chovendo, mas ela não reclamou de ir buscar água. E quando ele pediu água, ela já virou para buscar. No verso 11 fala que ela ia buscar. Ou seja, a água, por enquanto, não ia faltar para ela. Agora, quando o profeta citou, eu também quero um pedaço de bolo, alguma coisa para comer, não só água,
Veja só a resposta dessa mulher no verso 12. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor. Em outras palavras, como se ela estivesse dizendo, eu juro por Deus, eu não estou mentindo. Nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. É só isso que eu tenho. Você está vendo aqui? Você está vendo isso aqui na minha mão? Veja, eu apanhei 2 cavacos, dois gravetos, né? Como quer dizer? E eu vou preparar esse resto de comida para mim e o meu filho. Nós vamos comer e morrer. Não consigo ver um futuro. Eu só vejo este alimento. Eu só vejo esta iniciativa que eu vou fazer para o meu filho. E eu não tenho mais esperança. Eu não estou vendo mais solução. Queridos, eu não sei se esta pode ser a tua realidade. De repente você diz, olha, eu estou indo no emprego esta semana. Eu estou fazendo algumas coisas essa semana. Essa é minha cesta básica. Foi cortado as cestas para o mês que vem, talvez. Eu não sei o que vai ser do mês que vem. Mas sabe de uma coisa? É o que temos para hoje. E de repente imagine alguém chegando para você e diz, olha, faça primeiro para mim. Queridos, você que é pai, você que é mãe, você que tem as suas coisas, você diz assim, não. Primeiro a minha família. Primeiro são os meus. Deus, ele pode esperar um pouquinho. Eu não preciso tirar do que eu tenho e dar para Deus, eu não preciso me gastar indo até Deus, eu tenho que priorizar a família. Talvez eu não queria nem estar assistindo a essa live, eu estar fazendo outra coisa, ia estar assistindo um jornal, alguma coisa, tudo sobre o corona ou qualquer coisa. Mas olha só que coisa interessante. Essa mulher, ela disse, olha, eu não tenho mais nada. Mas mesmo assim ela obedeceu. Porque o profeta, ele disse no versículo 13, Elias disse-lhe, não temas, vai e faz o que você disse. Ou seja, pode fazer um bolo para você. Pode cuidar da sua vida. Você está percebendo que o profeta, ele não esqueceu da situação da mulher? Ele não esqueceu da situação que ela precisava sustentar a sua família. Fazer um bolo. Então, a primeira coisa que ele fala assim, olha, vai e faz o que você disse. Mas, tem um ponto e vírgula aqui na minha Bíblia, mas, primeiro faze dele um bolo para mim. Mas como assim? Primeiro para o profeta? Sim, um bolo pequeno, verso 13 diz, e trazemos-nos aqui, traze-me aqui fora, depois você fará para você mesma e para o teu filho. Tá? Eu estou em 1 Reis capítulo 17, para quem está entrando aí, 1 Reis capítulo 17, verso 13. Tá? Quer dizer, eu tenho que fazer um bolo primeiro para o profeta? Mas, queridos, o verso 14 entra com uma promessa. Dá uma olhada. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. E o verso 15 diz, foi ela e fez segundo a palavra do Senhor. Eu pergunto uma coisa, meu amigo. Há quanto tempo você já ouviu falar de Deus? Há quanto tempo você já ouviu falar de Bíblia, de coisas espirituais, de que Deus existe? Mas, queridos, muitas vezes não usamos a nossa fé, nós não exercemos a credibilidade em Deus, não agimos na verdade. Achamos que fé simplesmente é um assentamento mental, dizer assim, não, eu acredito em Deus, Ele existe, legal, Ele é bacaninha. Eu só não vou na igreja, mas Ele é legalzinho. Muitas vezes nós temos essa noção. Isso não é fé. Fé, uma vez eu ouvi alguém dizer, é semelhante... Uma palavra hebraica que ajuda isso chama-se emunar, que traduzido nós entendemos por fé. Emunar é uma tradução hebraica para fé. É como se fosse assim, eu já contei para alguns, você vai relembrar. Imagine você numa correnteza e você não vê nada para você se
pegar e ela está te levando e você ainda não se afundou, e você afunda e levanta o braço e não tem nada, e nada. Você queria alguma coisa, uma boia, qualquer pedaço de coisa para você se agarrar, mas não tem. Imagina vir um tronco na sua direção, e você está vendo que esse tronco está vindo, ele está boiando. Ele pode estar sujo, ele pode estar com lodo, ele pode estar com um problema que for, mas é um tronco. E não estou vendo mais nada a não ser água. E eu estou cansado de tanto boiar, tentar boiar, me aproximar da superfície da água. E esse tronco está chegando perto. Eu pergunto, será que qual seria a sua decisão se esse tronco chegasse bem pertinho de você? Será que você estaria gastando tempo dizendo, olha, esse tronco aqui é um pinheiro, é uma sequoia, ele está bem sujo, ele vai estragar minha camisa, ele pode manchar e eu não conseguir lavar. Bom, eu vi que tem um cupim, tem uma formiga aqui, acho que não vai... Será que vamos ter tempo disso? Neste momento, queridos, a primeira coisa que eu e você, pelo menos eu faria, é agarrar. Eu não ia dizer, puxa vida, esse tronco salva, legal, bacaninha, viu? Deixa ele passar porque ele salva. Isso não é crer, isso não é acreditar. Sabe o que é fé, crer e acreditar? É isso mesmo que passou pela sua cabeça. Significa agarrar-se. Quantas pessoas creem em Deus apenas mentalmente? Dizem que acreditam, mas não são capazes de agarrar-se às promessas de Deus. O verso 14, quando o profeta disse que não faltará farinha na tua panela se você fizer um bolo para mim e não faltar azeite, quando o profeta disse isso, ele deu uma promessa. E quantas pessoas dizem assim, Senhor, eu acho que essa promessa não vai se cumprir. Eu não sei se vai dar certo. Queridos, o tronco de árvore estava passando na vida desta mulher. O que ela devia fazer? Só questionar? Ela não tinha outra chance. Uma vez o salmista disse assim, não tenho outro bem além de ti. Esse é o maior bem que nós temos, é o Senhor. E agora o Senhor passou na casa desta mulher. Só que o Senhor estava provando a sua fé também. Ele poderia ter dado de graça as coisas para ela. Mas será que quando Deus... Imagine se Deus te abençoasse, te protegesse, te livrasse de todas as doenças, mas nunca se revelasse. Será que o ser humano saberia que há um Deus que cuida dele? Queridos, é por isso que Deus permite as dificuldades. Muitas vezes o ser humano ele não está vendo. Talvez com essa crise conseguimos enxergar melhor a família, conseguimos enxergar melhor a Deus e a sua palavra e as suas promessas. Então, nesse instante, nessa ocasião, chegou Deus na casa desta mulher, mesmo com a dificuldade. E ela colocou o seu problema, mas Senhor, será que eu vou conseguir ser fiel a Deus? Na verdade, ela não questionou, queridos. Esse questionamento geralmente passa pela nossa cabeça. E ela não temeu. Ela creu na promessa do versículo 14. Agora o verso 15 me impressiona. O verso 15 fala de duas circunstâncias. Da ação dessa mulher, não é só da crença. Porque fé não é uma religião. A Bíblia não é religião. Deus não é uma religião. Deus é a vida. Ele criou o ser humano. Então se eu tratar Deus como uma religião, então ele não é meu pai, ele não é meu Deus, ele não é meu amigo, ele não é meu protetor. Eu não posso colocar ele confinado apenas nas figuras, apenas na TV, apenas no pastor pregando. Ele precisa fazer parte da minha vida, da minha casa. E essa mulher permitiu que Deus entrasse na vida dela, na casa dela. E aqui o verso 15 diz, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Eu não vejo aqui uma pessoa dizendo, foi ela e acreditou. Não. Ela mais do que acreditou. Ela fez. Uma vez Jesus disse para um aleijado que estava há muito tempo no chão, ele disse, levanta-te e anda. Ele não ousou andar antes, porque Deus não tinha mandado ainda. Tem pessoas que querem tentar sair nessa tempestade. Não, eu vou sair para a rua, eu vou no mercado, eu vou trabalhar.
Tudo bem, tem coisas que são essenciais fazermos. Mas sabe, queridos, tem coisas que Deus não mandou. E às vezes é duro. Mas quando Deus manda e o ser humano faz, o poder divino, a ação divina, a vontade divina e a ação humana em obediência ao mandamento de Deus, torna-se em realidade. Torna-se em realidade. Meus amados, não faça aquilo que Deus não mandou, Deus não autorizou, mas faça aquilo que Ele te pediu, que Ele mandou, que Ele autorizou e que Ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E quando Deus falou: levanta-te e anda, esse homem paralítico, ele não ficou perguntando quão curado ele estava para se levantar. Ele simplesmente se levantou e fez a vontade do Senhor. Também me lembrei de um outro episódio, onde faltou vinho, faltou suco de uva naquela casa. E Jesus falou: olha, pega essas vasilhas e enche de água. E agora deita elas em outra vasilha. E realmente a água se transformou em vinho. Se eles não tivessem feito aquilo, nunca o milagre teria acontecido. Também me lembrei de ocasiões e vários milagres de Jesus. Mas quando Jesus falou assim: olha, tem pessoas hoje dizendo assim: Jesus, remove a minha pedra. Mas quando eu leio o texto bíblico, eu não vejo Jesus removendo a pedra. Eu vejo que quem pede para remover a pedra é Jesus. Quando ele chega no sepulcro de Lázaro, que está há 4 dias, Jesus ele olha e diz: tirem a pedra. Muitas vezes nós queremos que Jesus faça todo o milagre, faça toda a ressurreição e ainda tire a pedra. Ele está pedindo: tire a pedra, tire o empecilho da sua vida. Tire aquilo que está bloqueando a sua fé. Na verdade, eu posso remover essa pedra, eu posso tirar o Lázaro dali. Mas e você? Você tem coragem de me obedecer quando eu te pedir uma coisa? E queridos, se aqueles homens não tivessem removido a pedra, o milagre não teria acontecido. O maior milagre que nós podemos pregar aqui é confiar em Deus. Eu não estou pregando milagres e curas nesta noite. Quando as pessoas foram curadas naquele tempo, Jesus ele disse: a tua fé te salvou. Não foi o pastor que te ungiu, que passou a mão, que curou. Não foi o pastor que visitou lá e a oração dele te curou. Na verdade, o próprio Jesus ele olhou para cada pessoa e disse: a tua fé te salvou. Tem pessoas que estão esperando um milagre só de Jesus. O milagre só do pastor. Profeta Elias, você veio comer na minha casa, como diz o texto aqui. Eu gostaria que você viesse multiplicar meus celeiros, minha comida. Há pessoas que querem um Jesus desse jeito. Mas o profeta, ele disse: você tem fé? Você faz um bolo para mim? Você consegue pegar os seus recursos e colocar Deus em primeiro lugar? Essa mulher parece que ela viveu antes de Jesus, mas parece que ela já estava ouvindo aquele texto que diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Parece que essa mulher estava ouvindo os evangelhos de Jesus. Parece não, queridos. Ela ouviu a voz do Espírito Santo, porque o mesmo Espírito que esteve com Jesus era o mesmo Espírito ali junto com Elias e junto com aquela situação naquela casa. O Espírito do Senhor, ele está sobre todo aquele que faz a vontade de Deus. E aqui houve um chamado, aqui houve um apelo. Eu me lembro, queridos, eu já contei isso nas minhas igrejas, mas eu gosto de relatar. Eu passei bastante dificuldades, muitas. Para ser pastor não foi fácil. Houve muitos gastos, houve muitas privações. Se eu ficar aqui eu vou contar toda a história, vai ser muita coisa, não vai dar tempo. Mas só para você ter uma ideia,
Eu era funcionário público em São Paulo, aqui. Minha esposa também. Fomos concursados, trabalhando de uma forma simples. Servos em escola, em colégio. Trabalhamos aqui numa escola e tínhamos o nosso salário, estávamos fazendo a nossa vidinha, com 2 filhos, os 2 meninos, e de repente eu percebo o chamado de Deus dizendo, você precisa fazer teologia, você precisa entrar no ministério. Esse é um outro capítulo, eu poderia explicar como que foi esse chamado de Deus, como que Deus falou comigo. Então nós saímos e naquele ano eu exonerei meu cargo. Eu não pude resistir ao chamado do Senhor. Foi um desafio, exonerar o cargo. E como vamos nos sustentar? E o local que eu fui tinha que pagar aluguel, tinha que pagar o curso, não tinha bolsa, não era bolsista, era o pagamento integral do colégio. E eu fui sozinho a princípio. E também, depois a minha esposa, meus filhos também foram, e fomos morar lá em Engenheiro Coelho. O pessoal costuma dizer que ali é uma terra que emana leite e mel. A princípio eu falei, acho que não é isso não. Estamos aqui precisando de ajuda. Mas queridos, quando fala terra que emana leite e mel, é uma terra de milagres. Porque ali você exerce a fé. E eu acho muito bom quando os pastores são preparados nesse clima de desafio. Porque o pastor ele consegue entender a situação depois de muitas pessoas. E então, muitas vezes, nós precisamos de orar a Deus. Nós conseguimos pagar o colégio, pagar para os meninos também estudarem, porque havia muitos problemas naquele colégio, havia violência no interior, um colégio do interior, com tanta violência, um colégio público. E meu filho mais velho, ele chegou a dizer assim, pai, eu estou com medo. Então eu trouxe ele para o colégio NASP para ele estudar, fizemos um plano lá, e Deus nunca deixou faltar nada. Houve uma vez que acabou o gás, acabou o botijão, e você sabe que é caro, e você sabe como está faltando o gás hoje. E nós tínhamos um quintal assim, aberto, e eu me lembro disso, eu me emociono, mas eu estou segurando aqui. Eu me lembro que eu peguei algumas madeiras, e semelhante a essa mulher aqui, peguei uns galhos, algumas madeiras, e colocamos lá fora, pegamos uns tijolos, e colocamos uma grade, como se fosse aquela de churrasco, aquela coisa toda, e colocamos as panelas ali. E estava sendo um pôr do sol, estávamos fazendo a janta. Mas a fogueirinha estava gostoso o clima. Queridos, um amigo, um grande amigo, chegou assim e viu, oi, tudo bem? Vim ver vocês. A esposa também veio, só vieram e viram naquele quintal aquela fogueira, aquele brilho. E de repente o marido ele se ausentou. E em alguns minutos ele voltou com um botijão nas costas, dizendo, toma, eu não quero dinheiro, é de vocês. Aliás, só me dê o bujão vazio que vocês têm aí. Esse foi um dos milagres, queridos. Foi uma das maravilhas lá. Por ter dado ao Senhor o primeiro lugar. Eu confesso que tivemos medo no começo, mas nós confiamos no Senhor. Você que é estudante, você sabe que não é fácil. Você que já estudou, você que lutou pela sua vida, não é fácil. Houve várias ocasiões, eu não tinha um carro, tínhamos uma bicicletinha naquele tempo, e uma vez eu estava contando o meu dinheirinho para pagar as contas. Eu ia pagar na cidade vizinha, e era 13 quilômetros de bicicleta, não havia problema, já estava acostumado a fazer 26, ida e volta todos os dias, quando eu ia para colégio, para qualquer coisa, já estava acostumado. E de repente eu estava no meio da estrada, rodando, e aí de repente passou um carro bem rápido, e de repente esse carro retornou, uma estrada vazia, milharal, canavial, tudo que é lado, imagine aquele silêncio. E de repente alguém parou, voltou assim, né? Esse carro parou, voltou lá, fez o retorno lá atrás e veio emparelhando minha bicicleta.
E eu fiquei com um medo tão grande. Eu tinha uma barra forte, vermelhinha. Não andava muito, tinha 6 marchas, mas dava conta do recado. E de repente, ele emparelhou assim e pediu para eu parar. E o medo? Quem será? O que era? Aquele rapaz parou. Eu estava andando nessa prévia, eu estava vindo de bicicleta e estava indo pagar contas. E eu estava num caminho orando a Deus, dizendo: Senhor, eu vim para este lugar, estou fazendo tua vontade, mas eu estou aqui sem nada. Eu estou sem nada não, eu estou com esse pouco dinheiro para pagar as contas e eu vou pagar parte das contas. E de repente esse rapaz ele para e ele diz: eu não sei o que deu em mim, mas alguma coisa falou no meu coração para eu parar e te dar esse dinheiro aqui. Você aceita? Ele assim e eu assim. Ele entregando e eu assim, preocupado. Você aceita? Eu acordei, sim. Ele falou: olha, é só isso que Deus me mandou. Ele não perguntou nem nada, virou o carro e foi embora. E eu parado naquele sol, naquele lugar, agradecendo a Deus, dizendo: Deus, e eu chorando, dizendo: Deus, obrigado. Resumindo a história, queridos, foram 4 anos que nós não trancamos nenhum semestre. Porque eu tenho herança, porque eu tinha alguma... Não. Porque de alguma forma Deus proveu os meios, os recursos. Nunca faltou o gás. Nunca faltou a luz, a água. Nunca faltou o azeite e a farinha na botija, na mesa. E, claro, isso aí é uma coisa minha, tá bom? Cada um faz com Deus do jeito que você quiser, mas da minha parte, eu nunca falhei com os dízimos e as ofertas. Eu nunca falhei com o meu pacto, mesmo naquela crise. Eu falei: Deus, o que é teu, eu vou te devolver, porque o Senhor me deu vida até hoje. Eu não tenho entregue nada para Deus só para receber alguma coisa. Não. Isso não é... Isso Deus não quer. Não, queridos, deixa eu te dizer uma coisa para você. Nunca dê dinheiro para Deus ou para a sua igreja para poder receber alguma coisa. Nunca faça isso. Deus ele não aceita esse tipo de oferta. É só um parênteses para você que costuma dar oferta. Eu estou falando isso. Quando você entregar alguma coisa para Deus, dê por gratidão pelas bênçãos que Ele te fez. Ok? É isso que Deus quer. Gratidão. E Deus ele sempre nos abençoa. Primeiro Ele tira você do Egito. Ele abençoa primeiro. Depois Ele dá a sua lei, como Ele deu a lei no Monte Sinai. Primeiro, saída do Egito. O mar se abriu. Depois, os mandamentos no Monte Sinai. Então, quando nós cumprimos a obrigação, Deus primeiro toma a iniciativa. Queridos, não foi a mulher que foi até o profeta. Foi o profeta que veio até a mulher. Foi Deus que veio até a casa da mulher. Então pense agora, pense aí com você, com a sua família, quantas bênçãos Deus já te visitou, já te deu. Eu sei que agora estamos num momento difícil, mas que tal agradecer a Deus pelo emprego até aqui? Quem sabe compramos alguma coisa, vivemos bem, criamos os filhos ou estamos criando? Senhor, obrigado pela casa, pelo casamento. Eu sei que eu não recebi tudo, mas Senhor, o que eu tenho eu te agradeço. É isso que Deus espera. E essa mulher, ela fez um bolo, realmente. Vamos voltar para o verso 15. 1 Reis, capítulo 17, versículo 15 diz: foi ela e fez de acordo com a palavra de Elias. E assim comeram ele e ela naquela casa, por muitos dias eles se alimentaram. Diz no verso 16 que da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Meus queridos, eu não estou dizendo nessa ocasião que Deus agora, com essa pregação, então pastor, você está querendo me dizer que se eu obedecer a Deus, se eu der o dízimo, se eu fizer tudo, então nada vai faltar, então eu vou fazer todo esse empreendimento porque nada vai faltar. Não, queridos. Eu não posso pregar aqui uma falsidade.
Dá dinheiro e Deus vai te dar as bênçãos. Eu não posso pregar isso. Estarei sendo falso. Estarei pregando um evangelho que não está escrito na Bíblia. Aqueles que entregam a Deus alguma coisa é porque Deus primeiro abençoou. Mas eu estou vendo na minha vida um deserto, eu estou vendo coisas, muitas coisas ainda não estão acontecendo. Queridos, Deus ele fala primeiro para mim. Quando Deus pede, meus amados, é porque Deus ele não deixa seus filhos na mão. Uma vez o salmista disse: fui moço e sou velho hoje, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi alguém sofrendo porque fez a vontade de Deus. Aliás, sofrer nós sofremos, mas nunca vi alguém em que Deus não tivesse o seu cuidado. E as coisas passam, as coisas são passageiras, meus amados. Neste momento, é uma palavra de esperança que você está recebendo. E aqui está dizendo que esta mulher, duas coisas aconteceram. Deus abençoou, mas ela também exerceu a sua fé. Deus amava esta mulher. E eu vou dizer uma coisa para você. Esta mulher não era israelita. Era daquela terra de Canaã. Ela mal conhecia o Deus de Israel. Não é à toa que o profeta falou que assim, no verso 14, assim diz o Senhor Deus de Israel. Por que o profeta usou essa palavra Deus de Israel? Para que essa mulher identifique que o Deus daquela igreja, que o Deus do povo de Israel, pode também ser o Deus dela. Eu posso estar falando com alguém que esteja afastado dos caminhos de Deus. Eu posso estar falando com alguém que talvez diga assim: pastor, será que essa mensagem é para mim? Será que essa mensagem, ela realmente é para o meu coração? Eu já me afastei de Deus. Eu vivo numa terra, num deserto. Eu seguia Deus, eu era tão animado, eu era alegre. Mas de repente começou a vida, as lutas, o trabalho, a faculdade. E sem eu perceber, pastor, eu me esqueci das coisas de Deus. Sem eu perceber, as coisas foram passando assim, pastor, que eu não faz ideia. Talvez alguém se sinta desse jeito. Pastor, eu não estou com dificuldade, eu tenho alimentos em casa, eu tenho tudo. Mas, pastor, tem um vazio no meu coração. Pastor, você não sabe, não faz ideia o que está acontecendo comigo. Você não sabe o que eu passei com a separação do meu cônjuge. Eu estou aqui sozinho, sozinha. Quando eu menos vi, o casamento acabou. Talvez o casamento já esteja acabando. De repente você está pegando os últimos cacos, os últimos galhos, os últimos pedaços para fazer os últimos, o preparativo ali para a família. Quem sabe uma tentativa de viver. Mas a família está se separando. Eu posso estar falando com alguém que diz assim: pastor, a minha realidade é outra. Eu estou com uma doença e ninguém sabe, ou poucos sabem. Ou eu estou com alguém no hospital. Será que Deus tem olhos para mim? Eu sei, Deus, vários pregadores já falaram muita coisa. Será que o mesmo você, pastor, é porque você ia se tornar um pastor? É claro que Deus ia olhar para você com bons olhos, mas e para mim, pastor? Será que Deus vai conseguir olhar para mim, mesmo eu afastado dele? Eu já te falei que essa história não é nem de Elias, é a história da viúva, não de Israel, a viúva de Sarepta, a viúva de uma terra onde eles não buscavam a Deus. Deus, ele visita você sim, assim como visitou essa mulher. Ele visita para fazer um apelo, para dizer assim: você tem coragem de colocar eu em primeiro lugar? Você tem coragem de fazer alguma coisa para mim, de sair da sua casa agora? Talvez não dê para sair por causa da quarentena, mas você tem coragem de deixar o que você estava assistindo e assistir algo que faça bem para a sua vida? Você tem coragem de separar um pouquinho de tempo para estudar a palavra de Deus? Você tem coragem de receber um estudo bíblico e entender a vontade do Senhor para a sua vida? Você tem coragem de voltar para os braços de Deus? Dizer assim: pastor, ore por mim, eu estou voltando.
Talvez eu esteja falando com uma pessoa que nunca tenha tido uma experiência com Deus profunda e diga, será que eu posso ter essa experiência? Meu amado, há um versículo que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não precisa perecer, mas tenha vida eterna. Esse Deus que eu creio não é um Deus de pastores, não é um Deus apenas de membros da igreja. Esse Deus que nós cremos, esse Deus que eu creio, esse Deus que muitos de vocês, que você também acredita, é um Deus de seres humanos, a quem Ele criou, e que Ele está buscando em todos os lugares onde estiver. Talvez eu não esteja falando só com um adulto, eu esteja falando com um jovem que está me assistindo aí, dizendo assim, pastor, eu estou muito triste. Eu estou aqui dentro de casa e estou vendo a briga no meu lar. Agora está tudo sossegado, mas daqui a pouco você vai ver o inferno. Então, pastor, você não faz ideia o que passa na minha vida. Meus pais estão se separando. Eu estou com uma dívida tremenda. E eu não sei o que vai ser da minha vida. Queridos, quem sou eu para chegar e pôr a mão e fazer um milagre na sua vida? Mas eu pergunto, você tem um pequeno grãozinho de fé? Você tem esse tamanhozinho assim de fé, pelo menos? Eu não estou dizendo uma fé pela metade, mas pelo menos algo que diga, Senhor, eu creio em Ti. Eu estou confinado aqui. Eu estou com as minhas dificuldades. Mas sabe de uma coisa, Senhor? Eu preciso crer em Ti. Eu preciso crer em algo, mas esse algo é o Senhor. É o vazio que está no meu coração até hoje. Meu amado, minha amada, meu jovem, meu amigo que está aí assistindo. Esta mensagem, ela não é para mim. Ela é para mim também. Mas ela é especialmente para você. Esta aqui é a boca de Deus falando para você. Nós apenas pregamos, nós apenas transmitimos. Essa câmera, esse celular, esse computador que você está, essa tela que você está aí, é apenas uma transmissão. Mas Deus, Ele está aí do seu lado. Eu ia pedir para você, assim, eu também ia pedir para você chegar mais perto, mas não. Chegue mais perto do teu Salvador, porque Ele já está do seu lado. Que tal fazer uma oração? Que tal fechar os olhos? Que tal dizer, Senhor, eu estou triste por estar longe de Ti. Talvez você esteja pertinho de Deus, acha que está lendo, acha que está tudo bem, mas de repente aquele coração vazio. Eu gostaria de orar com você. Se você acha que alguém também está carente desta mensagem, aí no Facebook, depois você divulga isso daí. Que a palavra do Senhor alcance muitos outros corações. Mas neste momento eu quero falar com você. Eu vou fazer uma oração daqui, antes de terminar essa transmissão. Mas eu gostaria que você exercesse toda a sua fé, meu amigo. Se você está, talvez você esteja no lugar do profeta, procurando algum lugar, de repente acaba aqui. Será que eu estou desobedecendo a Deus, eu tentando obedecer? E ele vai para um lugar, e de repente ele fala, meu Deus, será que essa mulher vai poder me sustentar? Será que essa situação vai poder me sustentar? Talvez o seu lugar não seja o lugar de Elias, talvez seja o lugar da mulher, que esteja olhando para o futuro e não vendo um horizonte, não vendo a luz no fim do túnel. Quero dizer a você, queridos, Deus é sim a esperança. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai abrir os céus por causa de você. Um ser humano que se arrepende, que se coloca aos pés do Salvador, que volta para Ele, Deus, Ele abre os céus para resgatar esse ser humano. Imagina que você está num... Eu vi uma situação uma vez, um incêndio, num prédio certa vez, e aí a pessoa conseguia sair, ela estava se arrastando, ela estava mancando. Eu ouvi essa história. Então quando ela estava saindo, ela conseguiu sair até ali, ela fez a sua parte. Ela foi até um local onde os bombeiros pudessem ver. Porque muitas vezes nós queremos que o bombeiro entre lá e me pegue. Claro, há situações que não tem jeito. Mas eu estou me lembrando dessa ilustração porque a pessoa ela podia andar até um certo lugar.
Ela podia se afastar das chamas e ficar um local na vidraça, assim, onde as pessoas pudessem ver. Então ela viu que tinha um pouco de fogo na frente, assim. E ela falou, não, se eu não atravessar eu vou morrer. Eu não posso ficar aqui esperando. Então ela atravessa um pouco das chamas. E aí ela faz o sinal. E queridos, os bombeiros vêm com toda a sua equipe. Com as suas escadarias, com a água, com oxigênio, com uma roupa para colocar por cima. Com todos os cuidados médicos, com toda a estrutura de salvação. Sabe o que eu me lembrei? Eu sou essa pessoa no incêndio do pecado. Eu sou essa pessoa aqui na face da terra nesse momento. Então eu estou precisando de ajuda, mas Deus fala, você é capaz de andar pelo menos até a janela. Eu sei que vai ter um pouco de fogo, mas não vai te destruir. Você é capaz de ir até Deus. Ah não, Senhor, eu não quero. Eu queria alguém que me buscasse por completo. Tem gente que está esperando um anjo descer dizendo assim, olha, vai para a igreja, vai para Deus. Não, queridos. Deus já está chamando através da sua palavra, através dos seus profetas, dos seus servos. E hoje Deus está te chamando. Saia de onde você estiver. Atravesse as chamas. Porque Deus tem uma equipe de anjos totalmente preparadas para te resgatar. Deus tem uma equipe completamente para nos ajudar. Para nos socorrer em situação em que nós estamos em desespero. Mas eu te pergunto, ainda que morra, você crê que Deus pode te dar a salvação? Você vai continuar com Ele? Ou está esperando só as promessas de prosperidade? Meu amado, eu quero orar por você neste momento. Feche seus olhos agora, do jeito que você está. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se você quiser ficar sentadinho, fica. Feche seus olhos. E eu gostaria de oferecer uma oração neste momento para você. Nosso querido Deus, neste momento nós estamos orando ao Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdão por ter demorado, Senhor, muitas vezes. Estamos numa situação, Senhor, que nós nunca tínhamos enfrentado em nosso país. Ficarmos aqui em casa, Senhor. Até o pregador, até o pastor está na casa dele, Senhor, fazendo uma live. Até ele está confinado. Mas, Senhor Deus, neste momento nós viemos te pedir a Tua graça, a Tua misericórdia sobre todos. Amém. Porque não estamos numa igreja lá fora, mas estamos na igreja da casa do lar. O lugar mais importante da nossa vida é o nosso lar. Talvez estejam lares despedaçados neste momento. Talvez estejam casamentos aflitos. Talvez eu esteja falando com pessoas, Senhor Jesus, que estejam com problemas de doença, de dívidas, de preocupações, Senhor. Mas, Senhor, venha abençoar esta casa. Porque a casa que essa pessoa está, Senhor, o lar onde ela está, nem que não seja a casa dela, pode ser um lugar que ela esteja morando provisoriamente. Mas no momento, é o melhor lugar que ela está. E é na Tua presença, Senhor. Obrigado porque o Senhor, nesta crise, veio visitar o lar de cada um. Amém. Eu te peço uma bênção especial sobre cada casa, Senhor. E aquele que está se sentindo afastado de Deus e está dizendo, Jesus, eu volto. Eu volto, Senhor. Amém. Venha receber de braços abertos, Senhor. Tem pessoas aqui dizendo no seu coração, Senhor, estou voltando. Estou me rebatizando, Senhor. Quando que é o próximo rebatismo? Senhor, eu estou aqui... Eu quero voltar para o Teu reino. Eu quero fazer de agora em diante, Senhor, uma profissão de verdade, uma profissão de fé. Aceite esta pessoa assim como o Senhor aceitou. Aquela viúva que não tinha nada a ver com Israel, mas o Senhor aceitou. Amém, Pai. Obrigado, ó Deus. Perdoe os pecados do Teu povo também. Daqueles que já estão há muito tempo na igreja, mas se sentem um vazio no coração. Perdoe a nossa vida, Senhor. E dá-nos um novo ser. E dá-nos um novo viver. Muito obrigado. Pedimos as Tuas bênçãos e agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, Filho. Amém, Senhor Deus. Queridos, que o Senhor te abençoe. Você vai abraçar sua família. Você vai orar com a sua família. Você está dentro de casa, então dá para, se puder abraçar, eu acho que dá, porque vocês estão na mesma casa. Mas se não puder, fica aqui o meu abraço, meu joinha. Dá um joinha aí também você.
aí embaixo aí. É um prazer muito grande falar. Estou falando com o distrito de Perus e outras pessoas em vários lugares. Tem gente na Zona Sul, tem gente fora do estado, tem gente na Bahia, em Minas, tem gente... Eu vi em outro lugar aí também. Que o Senhor te abençoe ricamente, poderosamente. Hoje eu preguei. A partir de sábado vai começar a semana de oração. Pastor Luiz Gonçalves, Arautos do Rei. O pessoal vai estar pregando tanto de manhã quanto à noite, tá bom? Então prepara, convida seus amigos. A gente vai mandar o link aí pro pessoal. Eu vou mandar o link pro pessoal, tá bom? O distrito também, a igreja, para que você possa participar dessa semana de oração. É uma semana especial de oração pelo Brasil, que você vai também fazer parte, tá bom? Há pessoas aí que já estão em oração firme, e esteja também. Que o Senhor te abençoe e guarde. E agora, fica aí com a família, faça uma oração, abraça seu amigo, abraça seu familiar e querido, tá bom? Deus te abençoe mais uma vez nessa noite. Desliga.